Boa noite. Graça e paz seja sobre a vida de cada um de vocês. É um privilégio estar aqui. Pode parecer clichê, talvez muitos pregadores venham aqui e falem privilégio. É com grande alegria. Mas pastor Tiago Zambelli e eu temos nos tornado aos poucos amigos. Desde que ele chegou, e ele está aqui há muito mais tempo que eu, então me falaram também a respeito dele e vi sobre a seriedade com que conduz a igreja, apesar das suas falhas, e eu também com as minhas, é claro. Quero pontuar isso, que nós não somos super santos, mas vocês têm um pastor que, apesar dos defeitos, é um pastor sadio e que se preocupa com a fé verdadeira do Evangelho. Isso é motivo de nós glorificarmos a Deus, porque está cada vez mais escasso pastores que são sérios com a verdade do Evangelho. Por isso, essa temática, não se enganem, falsos mestres, não se enganem, falsos profetas, não se enganem, falso evangelho, não se enganem, falsa verdade. Há muitos homens que se travestem de piedade, mas de piedade não tem nada. São lobos devoradores querendo se aproveitar da fé alheia. E glória seja a Deus pela Igreja Batista da Fonte. Glória seja a Deus pela vida do pastor Tiago Zambelli e pela vida também de cada um de vocês. Quero contar com a paciência, pretendo manter o horário, o bom tempo e ser o mais prático possível naquilo que é a mensagem ou a pregação para nós nesta noite. Eu estou acompanhado da minha esposa, Larissa, aquela bela mulher que Deus me agraciou em ser minha esposa, minha ajudadora idônea. Se fosse pelo mérito, eu não conseguiria. Até isso é graça. Larissa é uma bênção na minha vida. E estamos também com o Isaac, que já deve estar aí com as crianças. Se você vê aí alguma criança mais agitada do que todas, é o meu filho. Tá? Tenha, por favor, misericórdia, compaixão para com ele, viu? O Isaac é uma bênção. E temos ali também o pequeno Tito, já nascido nesse tempo que estamos aqui, há cerca de 6 meses. Tito nasceu em Alagoas, mas fiz questão de registrar ele como Paulo Afonsino. É cidadão baiano, nordestino, comedor de cuscuz com tripa, viu? Ainda não, está só no leite, mas em breve. Abra sua Bíblia em João capítulo de número 8, texto proposto. Pastor Zambelli foi muito organizado, nos deu a temática há bastante tempo atrás e nos deu proposta de textos também para que pudéssemos seguir. Não éramos obrigados a seguir algum desses textos, mas o de João 8 penso ser muito propício para aquilo que é a temática de hoje, que é: não se engane, a falsa verdade. Há uma verdade, ou há um engano, há uma falsa doutrina, um conjunto de doutrinas que são errôneas e hereges, que permeia a história da igreja em todo o tempo. E isso é a falsa verdade. E Cristo está aqui no capítulo 8 do Evangelho de João, falando justamente com alguns dos judeus que pareciam ter crido nele de maneira verdadeira. Parecia. Nós vamos ver no texto que essa crença não é uma crença fundamentada na verdade do Evangelho. Era uma crença falsa, uma crença não piedosa, uma crença com aparências, com casca de religiosidade, mas que ainda não havia crido na verdade do Evangelho, que é o próprio Cristo Jesus. João 8, 31 e 32. Vocês vão alternadamente ouvir esses gritinhos. É um dos meus, que não te atrapalhe, tá bom? João 8, 31 e 32, eu quero te incomodar amorosamente. Se coloque de pé, vamos ler esse texto juntos, de pé. E eu também glorifico a Deus pela reverência da igreja. Muito bom ver uma igreja reverente, temente ao Senhor, que canta, que ora, que obedece piedosamente os comandos daqueles que estão nos dirigindo. Isso é fruto da graça de Deus na vida da igreja. João 8, 31 e 32 diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos.
e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Podeis assentar, meus irmãos. Alguns podem achar que esse texto faz parte de algum palanque político, mas não. Esse texto é de Cristo. Essa palavra é do Mestre. E Cristo está numa conversa com alguns judeus que aparentavam ter crido na sua palavra. Jesus estava dando testemunho de si mesmo. E alguns judeus, no versículo 30, o evangelista João vai dizer que alguns desses creram nele. E então nós chegamos no versículo de número 31, onde Jesus se dirige a esses judeus, que aparentavam ter crido na palavra do Senhor. E a palavra de Cristo é interessante, porque ele já parece separar esse grupo, e Cristo vai dizer: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Vocês não são meus discípulos. Vocês não são. Vocês mostrarão que são se vocês permanecerem. Não é o início da caminhada, é a permanência. Porque a fé verdadeira do Evangelho faz permanecer. A verdade única do Evangelho, ela não nos deixa pelo caminho. Ela nos faz avançar. É claro que tem intempéries, dificuldades, problemas, esfriamento por vezes da fé, desânimo. Todo cristão passa por isso. Se você não passou, em algum momento você vai passar. Aquele dia, talvez, que você lê a Bíblia sem qualquer vontade e lê só pelo fato de ler, só pela disciplina. Mas a fé verdadeira do Evangelho, a verdade única do Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, faz os discípulos permanecerem. E eu quero ser fiel à temática daquilo que foi proposto para nós, e achei muito interessante, porque vai dizer: não se enganem, a falsa verdade. Há uma falsa verdade. Há um falso evangelho circulando em nosso meio. Há um falso evangelho sendo pregado e ensinado no Brasil e em todo o mundo. Na verdade, isso não é uma novidade. Desde o primeiro século da cristandade, os apóstolos já combatiam isso. O falso evangelho, os falsos mestres, os falsos profetas, a falsa verdade. Uma verdade que parece, ou melhor, um engano, uma mentira que parece verdade, mas que não tem compromisso nenhum com Deus. Todo banco central de cada país, eles possuem um grupo de pessoas especializadas a descobrir cédulas falsas, a identificar cédulas falsas. Há um grupo de policiais, pessoas dentro do Banco Central, isso no Brasil, nos países da Europa e nos mais variados países do mundo. Um grupo de elite que, ao bater o olho numa cédula falsa, numa nota falsa, ao pegar, ao ter contato com aquilo que é falso, logo identificam que é falso. E protegem então a cidade, o país, de mais uma fraude. Sabe qual o segredo deste grupo, desta elite, dentro dos bancos centrais, para identificar aquilo que é falso? Conhecer plenamente a verdadeira. Conhecer tanto a verdadeira, de tal modo que, ao olhar para aquilo que é falso, logo é rechaçado. Logo quando se vê aquilo que é falso, logo quando se toca, logo quando tem contato com a falsidade, então aquele grupo, aquela elite especializada, logo então protege aquela nação. Eles se debruçam tanto em conhecer a verdadeira, que fica visível, fica claro, fica aparente, e fica até mesmo fácil identificar a nota, a cédula falsa. Em tempo de relativização de quase tudo, um momento na história em que vivemos, onde os conceitos não são mais estabelecidos pela razão,
mas pelos sentimentos. Relativização do conceito histórico, filosófico e até mesmo religioso da verdade. Nós precisamos reforçar o conceito universal e real de verdade. E eu quero trazer exatamente isso. Afinal de contas, o que é a verdade? Precisamos ter isso bem estabelecido na nossa mente, no nosso coração. O que é a verdade? A verdade significa tudo aquilo que está intimamente ligado ao que é sincero, verdadeiro e é a ausência da mentira. A verdade é ainda a afirmação do que é correto, do que é seguramente o certo e está dentro da realidade apresentada. Logo, o oposto disso, o oposto que acabei de falar, é a mentira, é o engano. E eu quero trabalhar então com os irmãos, a partir do texto, aquilo que é a falsa verdade do Evangelho. Aquilo que é aparentemente real, correto, até sincero. Onde pessoas enganadas depositam uma fé sincera naquilo que é irreal, naquilo que é incorreto, naquilo que foge às Sagradas Escrituras. E é isso que a falsa verdade oferece. A falsa verdade, no contexto do Evangelho, refere-se a qualquer ensinamento ou prática que distorce ou contradiz os princípios fundamentais da mensagem de Cristo. Meu irmão, tudo aquilo que for contrário às Escrituras ou que for adicionado às Escrituras é falsa verdade. Tudo aquilo que for a Escritura e mais alguma coisa, Cristo e mais alguma coisa, em que Cristo não for o suficiente, é a falsa verdade. Não sei se me fiz entender, mas Cristo e não tomar um copo de café. Cristo, mas não comeu uma carninha de porco. Ah, gente, porco é bom demais. Cristo e mais a observância da lei. Cristo mais o sábado. Cristo, mas tem que estar em todos os cultos, em todas as campanhas, dá 7 não sei o quê. Cristo, mais uma rosa. Cristo, mais um sal grosso. Cristo, mais qualquer patuá. Esse é o falso evangelho, travestido de piedade e que fala palavras doces, porém venenosas, sempre começando com meu lindo, minha linda. Parece verdade, parece a mensagem central do evangelho, há carinho, há doçura, mas há veneno que já foi destilado desde o Éden. O Evangelho cheio de orgulho, cheio de prepotência, que se vale, como falado no vídeo, que nos alerta no início, pautado nas tradições humanas, e não naquilo que as Escrituras nos apresentam. Esse é o falso Evangelho. Essa distorção pode se manifestar por meio de heresias, doutrinas errôneas ou até mesmo por comportamentos que não refletem os verdadeiros valores cristãos. Isso consta no glossário bíblico. A falsa verdade do Evangelho tem seu foco em diluir o que é verdadeiro, sincero e correto. É um Evangelho misturado. Pessoas, igrejas, pastores, mestres, ou melhor, falsos mestres, cheios de retórica, bem preparados naquilo que é uma programação neurolinguística, para te conquistar, para te atrair, para deixar a sua mente concentrada e então retirar de você até o último centavo. Porque é isso que a falsa verdade produz. É isso que a falsa verdade prega. É isso que a falsa verdade requer. A falsa verdade, ela não tem compromisso com a verdade. Ela não tem compromisso com as Escrituras. Ela não tem compromisso com o Deus das Escrituras.
Ela apresenta pensamentos, preceitos corretos e sinceros, com palavras macias e carinhosas, porém com doses mortais de inverdades. A falsa verdade do Evangelho até diz verdades. Até diz que Deus é bom. Até diz que a salvação é pela graça. Até diz que Jesus salva. Mas você tem que dar R$100 para plantar 1000. Para colher 1000. Você tem que fazer aquilo. Tem que fazer aquilo outro. Fala que a salvação é pela graça, mas você tem que fazer. Já não é pela graça, é pelo mérito. Tem que participar. Tem que dar o dízimo. É obrigatório. Se você não der, olha o gafanhoto. O devorador. A falsa verdade do Evangelho até diz verdade, mas tem sua base na mentira. E como seu patrono, o pai da mentira, o diabo. Como nessa mesma perícope Jesus vai falar a esses falsos discípulos que aparentemente creram. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta e vá comigo nesse texto em João 8,44. Jesus está conversando com o mesmo grupo e a perícope, ou pequeno trecho de toda essa conversa, vai do versículo 31 ao 47. Jesus fala para esse povo que aparentemente crê o seguinte: vocês pertencem ao pai de vocês. Perceba que a crença deles era falsa. Era em Cristo e mais a descendência de Abraão. Era Cristo mais os ritos judaicos. Eles não creram finalmente em Cristo. Eles pensaram que creram em Cristo. Aqui esse crer, segundo a nota da Bíblia NVI, vai dizer que eles fizeram uma profissão de fé. Olha que lindo! Uma profissão pública de fé. Totalmente errônea, porque eles não sabiam em quem criam. Eles criam em Abraão, eles criam em Moisés, eles criam na lei. Mas no Cristo revelado das Escrituras, descendente do céu, não deste mundo, mas divino, como ele mesmo se apresenta nos versículos anteriores ao versículo 44, eles não queriam. Um Cristo que fala as verdades, que tem compromisso com a verdade, que denuncia o pecado. Não, eles não queriam compromisso com esse Cristo, mas com Cristo que cabia na mente e no coração deles. E é isso que a falsa verdade prega. É isso que Satanás prega. Meus irmãos, a falsa verdade, ela não vai entrar ou querer adentrar as nossas igrejas de maneira a que nós logo identifiquemos e venhamos a rechaçar. Ela bate a porta dos nossos templos, ela bate a porta das nossas igrejas e entra sorrateiramente, com doses de verdade, mas a intenção é envenenar o povo de Deus, é enganar aqueles quanto puderem ser enganados. Mas me valendo das palavras do pastor Batista Granconato, permitam-me o erro de português, os escolhidos são inenganáveis. Finalmente não podem ser enganados. Jesus então fala a esses crentes: vocês pertencem ao pai de vocês, versículo 44, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Se tem uma coisa que Satanás é pai, é dono, é da mentira. Não há nada que a Bíblia atribua mais a paternidade a ele, a não ser aquilo que lhe é inerente. Se a Deus é inerente a verdade, o amor, a graça, a compaixão, a bondade, a soberania, a majestade, ao diabo é a mentira, o engano. E o falso evangelho, então, a falsa verdade, não tem pacto, não tem aliança com Deus, muito menos com a palavra de Deus, mas tem com o engano e com a mentira. Se toda a verdade é verdade de Deus, preste atenção nisso, grave isso. Se toda a verdade é verdade de Deus, e de fato o é,
Por sua vez, toda falsa verdade tem origem na velha serpente do Éden, que distorce a palavra e os mandamentos eternos e perfeitos de Deus. A primeira pregação da falsa verdade foi no Éden. Palavras doces, macias, promessas sendo feitas, mas completamente distorcido daquilo que o próprio Deus havia ordenado a Adão e Eva. E essa velha serpente continua a enredar tantos hoje nas igrejas. A falsa verdade, ela tenta se revestir de verdade, mas é a manipulação pecaminosa e intencional das palavras e fatos. Ela até se parece com a verdade em alguns aspectos, mas tem o seu compromisso com o engano. Pois uma meia-verdade, por fim, é uma mentira completa. Uma meia-verdade, finalmente, é uma mentira inteira, completa, plena. Se é Cristo e mais alguma coisa, já não é a verdade do Evangelho, pois Cristo é suficiente. Grave isso na tábua do seu coração. Você cristão, você que está aqui nessa noite, que já crê em Cristo, Ele é suficiente para a sua vida. Não precisa Cristo e mais algo que alguém queira te impor, que alguma denominação, que alguma religião, que algum guru da internet tenta te impor. Cristo, e somente Cristo, é suficiente para a nossa salvação. Cristo, e somente Cristo, é suficiente para a nossa caminhada de fé. Não precisamos de nada além, não precisamos de mais ninguém. Sim, é claro que o crente, ele está presente na igreja, nesse dia, no dia santo que é o domingo, sobretudo para nós batistas, um dia separado, um dia onde nós consagramos exclusivamente para as coisas concernentes a Deus, a sua palavra e o seu reino. É bom estar na casa do Senhor, é bom estar entre irmãos, é bom ter um líder, é bom ter um pastor que aponta para o supremo pastor. Mas para a nossa salvação, não precisamos de nada além de Cristo. Cristo é suficiente. Cuidado com as promessas, cuidado com as falas, com os ensinos que os falsos mestres que vocês já ouviram, que os falsos profetas que vocês também já ouviram, que o falso evangelho que vocês também já ouviram, trazem baseado em falsas verdades. Cuidado! Mas assim como aqueles especialistas nos bancos centrais, para descobrirmos e nos afastarmos e rejeitarmos toda falsa verdade, é preciso conhecermos plenamente aquilo que é a verdade. Uma pergunta para nós nessa noite: o quanto da verdade do Evangelho, o quanto da verdade das Escrituras você conhece? Você conhece a verdade? Você de fato conhece a verdade? A verdade será um conceito? A verdade será uma ideologia? A verdade será a sua verdade? Hoje é o que mais se fala no mundo. A sua verdade não é a minha verdade. Sim, a verdade não é sua nem minha. A verdade é Cristo. A verdade ela é absoluta. A verdade ela é soberana. A verdade ela é eterna. A verdade ela é santíssima. A verdade não é conceitual. A verdade é a própria palavra, a palavra encarnada, é a palavra entabernaculada entre nós. É Cristo, o verbo vivo que desceu do céu. Devemos conhecê-lo intimamente, saber quem Ele é, nos relacionar com essa verdade. E à medida que conhecemos essa verdade, mais de Deus conhecemos, mais de nós mesmos conhecemos, mais do Evangelho conhecemos. E poderemos então identificar tudo aquilo que é falso. Falsos mestres manipulam as Escrituras como o diabo fez com Cristo. Torcem a verdade para sustentar a mentira. Thomas Watson. A verdade fake, ou a verdade trans,
Ela permeia o evangelicalismo brasileiro. De fato, a falsa verdade está presente em todo mundo, se infiltrando no meio do povo da fé e enganando a muitos, enganando todos quantos não estão firmados na fé verdadeira e salvífica de Cristo. Pedro já advertia isso. Judas, o irmão de Jesus, já advertia. Parei Apocalipse lá na igreja, dei uma pausa no estudo de Apocalipse e fomos na pregação expositiva de Judas. Estamos na pregação expositiva de Judas às quintas-feiras. Que livro atual! Que livro importante! E Judas abre a sua carta humildemente, não se chamando de apóstolo, e embora fosse irmão do próprio Cristo, falando servo de Cristo, doulos, escravo de Cristo. E ele abre a sua carta dizendo: eu queria muito falar sobre a salvação. Como os demais apóstolos, eu queria falar sobre a salvação que nos alcançou, mas senti a necessidade de que vocês batalhassem pela fé. Sabe por quê? Porque tem falsos mestres e profetas infiltrados no meio de vocês. E ele não fala que há de se infiltrar, que vão chegar, ele fala, é real, já está acontecendo. Há falsos profetas no meio de vocês, há falsos mestres no meio de vocês. E vocês precisam batalhar por essa fé que foi dada a vocês de maneira definitiva. Vocês estão salvos, vocês são salvos, mas essa fé precisa ser defendida. Isso está registrado em Judas e eu quero que vocês possam ir comigo, mas antes vá a Pedro, a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Pois Pedro, dos versículos 1 a 3, vai falar sobre isso. E Pedro bebe da fonte de Judas. Essas cartas são escritas mais ou menos no ano 65 depois de Cristo, ainda no primeiro século, bem antes daquilo que foram as cartas de João e a própria revelação do Apocalipse. A igreja do primeiro século já estava encharcada de falsos ensinamentos, falsos mestres, lobos em pele de cordeiro infiltrado nas igrejas. 2 de Pedro, no capítulo 2, versículos de 1 a 3, no passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras. Pastor, não fala isso não, porque ele pelo menos está pregando a verdade do Evangelho. Meus irmãos, toda heresia precisa ser detectada e desmascarada. Não deve ter pena, não. Se o diabo está pregando mentira, tem que ser exposto. Se está usando o púlpito, que deveria ser santificado, para falar a verdade, somente a verdade, ao povo que não pertence a nós pastores, mas ao Supremo Pastor, que é o próprio Deus, deve ser desmascarado. E não importa se te chama de lindo ou de linda, precisamos denunciar. Chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Já sentiu dificuldade de pregar para alguém? De alguém falar assim, igreja? Evangelho? É evangélico? Não. O caminho da verdade sendo difamado. Não por causa de Zambelis, mas permita-me, pastor, por causa de Davis, por causa de Brunês, por causa de Ed René Schivitz, por causa de diabos no púlpito. Homens que não têm compromisso com a verdade, têm compromisso consigo mesmo, com o seu umbigo, com o orgulho, com o dinheiro, compromisso com o diabo finalmente. É claro que muitos desses talvez estejam enganados, foram mal ensinados, mas tudo que é falsa verdade precisa vir à tona pela verdade, a verdade precisa denunciar. Porque falar a verdade ao povo de Deus é amá-los com palavras. Falar a verdade é amor. Eu falo sempre em nossa igreja, preguemos a verdade em amor, não abra mão da verdade. Claro que a verdade deve ser falada da maneira mais amorosa, mais carinhosa possível, mas nunca abra mão da verdade. O texto prossegue dizendo,
Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Agora avance para Judas. Alguns livros depois, algumas páginas depois de 2 Pedro, vêm as cartas de João. Então nós chegamos a Judas, que tem capítulo único. E Judas 3, 4 vai dizer: amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé. Aqui é guerra, é batalha. E calma, não vou falar de batalha espiritual, fica calmo. É que a fé deve ser defendida. A fé verdadeira deve ser preservada. Devemos lutar com unhas e dentes, com as armas que nos foram confiadas pela verdade, para defender a fé verdadeira e única, que perdura na crença da pessoa de Jesus Cristo. E o texto fala sobre isso. Senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por toda confiadas aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se, agora não mais como Pedro fala que iria acontecer, aqui Judas já está acontecendo. Eles chegaram, eles se infiltraram dissimuladamente no meio de vocês. O que é uma pessoa? O que é um ato dissimulado? Se não uma pessoa cínica, uma pessoa que chega bem, simpática, educada, com um sorriso, e a primeira oportunidade que tem de estragar a sua vida, ela vai fazer. Estes são ímpios e transformaram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. E aí você avança comigo lá para o versículo 12. Esses homens são rochas submersas, e eu gosto desses apelidos que Judas dá. Bom apelido para você dar para essas pessoas, para esses incircuncisos. Você não precisa xingar. Viu um falso mestre? Fala aí, ó, rocha submersa. Nuvem sem água. Está no texto. Perceba. Eles estão nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono, árvore que não dá fruto. 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz, são ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Versículo 16, essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores. Aqui Judas está citando tanto Pedro quanto Paulo, que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Pastor, posso falar daquele camarada? Não só pode, como deve, se for para desmascarar a falsa verdade e proteger a fé cristã. Claro que eu não estou te incentivando a ir para a internet e sair por aí caçando brigas. O cristão não faz isso. Mas não deixe que a sua fé seja atacada, vilipendiada, escarnecida por outros que praticam, falam, ensinam e creem na falsa verdade. E o que mais nós vemos, permitam-me, irmãos, na nossa cidade e região, é o falso evangelho proliferando. Precisamos falar sobre isso e precisamos nos posicionar sobre isso, que nem toda igreja é igreja de verdade, que nem todo pastor é pastor de verdade, que nem toda verdade é verdade. Se não passar no crivo das Escrituras, não é verdade. E deve ser posta à prova pela própria Escritura. Eu quero avançar para que nós possamos finalizar. Mas como identificar essa falsa fé produzida por falsas verdades?
Pelas Escrituras Sagradas. Pelas Escrituras, pelo nosso próprio Salvador e Senhor. E nós voltamos ao nosso texto original em João 8. Eu quero ler mais uma vez os versículos 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade. Vocês não conhecem. Jesus está falando, vocês não conhecem a verdade. E conhecerão a verdade. E a verdade vai libertar vocês da escravidão. E na hora que Jesus fala isso, aqueles judeus quicam. Aqueles judeus ficam raivosos. Aqueles judeus são como muitos dos que hoje vivem a falsa verdade. Ué, quer dizer que eu não sou liberto? Jesus Cristo está falando, sim, vocês não são libertos. Vocês não têm parte comigo. Porque acompanhe o que Cristo vai seguir dizendo no texto. Versículo 34. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Jesus avança: eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Vocês não querem saber da minha palavra. Vocês não querem saber da minha verdade, da verdade única do Evangelho, da verdade divina, da verdade imutável, da verdade eterna. Vocês querem saber da verdade de vocês, vocês querem relativizar as coisas, vocês querem continuar presos aos ritos judaicos, vocês se acham muito importantes, acham que tudo vem de Abraão, mas eu sou. Antes que Abraão existisse, eu o sou. E isso escandalizava eles. Jesus prossegue falando, desmascarando a falsa verdade que esses homens criam. Perceba, versículo 42. Acompanhe comigo. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus. E agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? E o próprio Jesus responde: porque são incapazes de ouvir o que eu digo, do que eu falo. Ouvir o que eu digo, tá certo? Eu falo e vocês não conseguem ouvir, não conseguem discernir. O coração de vocês está atrofiado, a mente de vocês está cauterizada para aquilo que é de fato a verdade. Vocês querem milagres. Não se enganem, a falsa verdade, meus irmãos, está por aí, e o que o povo quer é que chova milagres. Pouco importa o céu, não estou nem aí para a salvação, eu quero um carro agora. Eu quero uma promoção semana que vem. Eu quero plantar 100 para colher 1000. E aí Deus entrega muitas pessoas ao engano. É isso que você quer? Então toma. Toma falso mestre. Toma falso profeta. Toma falsa igreja. É o que o seu coração quer? Então toma. Vai morrer em seus pecados. E Cristo fala exatamente isso para esses homens. Vocês vão morrer em seus pecados. Vocês pensam que creem, mas vocês creem naquilo que é conveniente. Vocês estão cheios da falsa verdade. Vocês têm a lei, vocês tiveram os profetas, mas vocês não conseguem enxergar aquele que é o cumprimento de toda a lei. O próprio Deus está diante de vocês. O Cristo encarnado. E eles não conseguiam enxergar. John Piper vai dizer: Jesus usava palavras duras para falar de realidades severas. É isso o que o amor faz. O oposto é bajulação. Pastor Zambelli, pega leve com a gente. Para que essa série? Porque devemos falar a verdade. Porque isso é amor para com o povo de Deus. O oposto disso é bajulação. Se faz necessário uma série sobre essa, e mais ainda sobre essas, ao longo do ano, e por quanto Deus conceder que a fonte esteja aqui. Precisamos ouvir e estudar essas verdades, submissa à única verdade, a verdade de Deus em Cristo. A falsa verdade, ela não vai produzir fé verdadeira.
A falsa verdade, ela vai produzir uma falsa fé. Porque a falsa verdade, ela é pregada, ela é ensinada por falsos mestres, por falsos profetas, que pregam um falso evangelho, que produz uma falsa fé num falso Deus. Se começa falso, vai falso até o fim. E aí Lutero, no Tratado sobre as Boas Obras, vai dizer o seguinte: a primeira e mais preciosa de todas as boas obras é a fé em Cristo. Meu irmão, sua fé deve estar firmada em Cristo e em Cristo somente. Isso precisa ser reforçado nesta noite e todos os dias ao seu coração. Pregue o Evangelho para si mesmo todos os dias. Cristo deve ser suficiente para o seu viver. Nada além de Cristo. É só o que precisamos. Conheço pessoas que anseiam tanto o céu. E hoje me foi perguntado na classe de batismo: pastor, e o céu? A temática não era nem essa. Pastor, como que vai ser o céu? Eu falei, meu irmão, leia as Escrituras. Leia João, leia o Apocalipse, lá você vai ter uma noção de como é o céu. Mas qual é o nosso interesse no céu? Muitas vezes o nosso interesse no céu é porque aqui estamos sofrendo. Nosso interesse no céu são as ruas de ouro. Mas para que eu vou precisar de ouro no céu? O que eu compro com ouro na eternidade? O que me importa se as águas são cristalinas? Mais importante que o céu é o próprio Cristo. Um céu sem Cristo é um inferno. Mas uma masmorra com Cristo é céu, é glória. Cristo é mais sublime que o céu. Cristo é o que mais importa na nossa fé. Se tiramos Cristo, tiramos tudo, não sobra nada. Se tirarmos o Cristo morto e ressurreto, não fica nada. Pode pregar o que for, pode cantar lindo. E como foi bom cantar suave com as irmãs aqui, um louvor tão agradável, acústico, que bênção. Imagino que vai ser disso para mais no céu. Mas do que adianta se tirar Cristo? Não sobra nada. E o Evangelho é Cristo, a verdade é Cristo, a verdade não é filosófica, a verdade ela não é simplesmente histórica, a verdade não é aquilo que é pregado pelas políticas, pelas ideologias ou nas faculdades, a verdade ela pertence a Deus somente, ela é eterna. A verdade é as Escrituras, e as Escrituras, toda ela, de ponta a ponta, dão conta sobre Cristo. Eu quero caminhar contigo para o final e dizer que essa verdade é Deus. Essa verdade é Deus que se entabernaculou entre nós, plenamente homem, plenamente Deus. Aquele que sabia o que ia no coração dos judeus que aparentemente haviam professado fé nele. A fé verdadeira do Evangelho, ela é depositada em Cristo. E esse Cristo, ele é imutável, ele é eterno, ele é santíssimo, ele é todo-poderoso. Ele é o cerne do Evangelho, é o centro da igreja. É por quem nós oramos, é por quem nós nos reunimos, é por quem nós pregamos. Eu não prego simplesmente porque o pastor Tiago me convidou a pregar aqui. Eu prego para a glória de Deus, eu não prego para homens, eu prego para Deus. Não porque ele precise me ouvir pregar, mas eu prego com a finalidade de exaltá-lo. Todo o Evangelho tem a ver com Cristo. E nós não podemos perder isso de vista. Não tem a ver com riquezas. Não tem a ver com o que podemos conquistar aqui. Se Deus quiser te fazer rico, Ele vai te fazer rico. Não estou pregando contra riquezas, tá? Se Deus quiser te fazer rico, Ele vai fazer. E glória seja a Ele por isso.
Não tem a ver com pobreza, riqueza, não tem a ver com quanto está na conta bancária ou não. Se você tem um carro do ano ou não, se você tem carro, não importa. Importa o Cristo que morreu pelos nossos pecados, habitar e controlar a nossa mente e coração. Não somente ser o Salvador, mas ser o Senhor. Quando nós professamos fé, nós falamos que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Senhor é dono, Senhor manda. E o servo obedece. Cristo deve ser em nossos corações, em nossas mentes, não somente aquele que nos redimiu, nos resgatou, mas ser também o nosso dono. Há um trecho de um poema muito propício para esse momento. Perder a sua riqueza é muito. Perder a sua saúde é mais. Perder a sua alma é perda tal que ninguém pode restaurar jamais. Não adianta estar sentado à igreja, no templo, domingo após domingo, mas ainda bebendo de fontes erradas, se alimentando de pastos não verdejantes, mas cheios de veneno, ouvindo o pastor no domingo e ouvindo o padre Fábio de Mello na segunda, David Leonardo na terça, Tiago Bruni na quarta, Caio Fábio na quinta, e assim vai, e no domingo volta para ouvir o pastor local. Seu coração vai estar cheio de veneno. E você não vai conseguir identificar o que é verdade e o que é a falsa verdade. E pode, por conta disso, perder a sua alma. Não negocie a verdade do Evangelho. Há uma falsa verdade, não se engane. Ela é real, ela é perigosa, ela é danosa e precisa ser rechaçada. A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço, diz Martinho Lutero. E sobre essa frase, pastor Paulo Júnior vai dizer, mas parece que hoje as coisas se inverteram, não acham? A verdade, se possível, mas a paz a qualquer preço. Não. A paz, se possível. A verdade, inegociável. Cristo não negociava a verdade. Os apóstolos não negociavam a verdade sob pena, sob peso de morte. E a morte é só um passaporte para a glória. É só uma criatura nos pegando no colo e levando definitivamente ao nosso Criador e Redentor. Se precisarmos viver pela verdade, que vivamos. Se precisar morrer pela verdade, que morramos. Porque quando acabar aqui, é só o início de uma vida gloriosa, conhecendo a verdade eternamente. Aplicações práticas para nós nessa noite. Eu tenho 6 bem rapidinho. Conheça a verdade. Aplicação de número 1. Conheça a verdade e seja plenamente livre. Conheça a verdade. Desfrute da verdade. Seja íntimo da verdade. A verdade é uma pessoa. É Cristo Jesus. Segunda aplicação prática para nós. Identifique a falsa verdade e rejeite-a. Não somente identifique, mas quando você rolar o seu feed e ver algo meio dúbio, que não tem muito a ver com as Escrituras, rejeite isso. Quando você ouvir algum murmurinho na cidade, alguma pregação que contradiz aquilo que o seu pastor local tem estudado e tem pregado com fidelidade, com humildade, rejeite, rechace. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Martinho Lutero. Tem igreja que promete milagre. Tem igreja até que entrega milagre. Tem igreja até que chama a existência aquilo que não existe. Viraram Deus. Eu já vi essa história antes. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus já estava, já havia Deus. E Ele chama a existência, pela palavra, aquilo que não existe. Haja luz. E houve. Agora igreja
falar, vamos chamar a existência aquilo que não existe, heresia. Não somos deuses, não somos pequenos deuses, nem semideuses. Deixa isso para Mundo Geek, deixa isso para você ver lá na sua Netflix. Nós não somos semideuses, nós não somos deuses, nós não chamamos nada à existência. Mesmo que faça chover milagres todos os dias, rechace essas coisas. Cuidado com a confissão positiva. Eu acho interessante essa teologia, pastor Tiago. Acho isso intrigante, irmã Karen. Ninguém quer ir no hospital e curar todo mundo, né? Esse pessoal que tem poder. Já parou para pensar nisso? Seria legal, né? Pessoal que cura, que tem poder de cura, que faz milagre. Vai no hospital. Cura lá todo mundo. Não seria interessante? Não é para todo mundo da igreja ficar rico? Distribui isso igualmente, como a igreja primitiva fazia. Só os pastores não. Isso é um falso evangelho, através de uma falsa verdade. Terceira aplicação prática, não somente identifique e rejeite, mas como Jesus e os apóstolos, desmascare e denuncie toda falsa verdade. Quarta aplicação prática para nós, se a falsa verdade aprisiona, ridiculariza, escraviza e destrói, a verdade liberta, redime, salva, transforma, fortalece e alegra perpetuamente. E conhecerão a verdade, e a verdade salva, a verdade liberta, a verdade santifica, ela tira a prisão, ela tira o fardo das costas. Basta Cristo, quando conhecemos a verdade, pronto, todo fardo cai. Quem aqui já leu o Peregrino? Lembra do fardo? Lembra quando ele chega ali diante e aquele fardo cai? Que maravilha! Não leu ainda o Peregrino? Importune amorosamente seu pastor Tiago Zambelli e fala, quero conhecer esse livro. Não passe dessa vida para outra sem ler o Peregrino, do pastor batista John Bunyan. Leia o Peregrino. E para as meninas, saiba, também tem a Peregrina. Coisa boa, não tem espaço para o machismo, fique em paz. Quinta aplicação prática, a verdade do Evangelho da Graça repousa na pessoa eterna, bendita e santíssima de Cristo. Essa é a verdade do Evangelho. Não há espaço para outra coisa, não há espaço para outra pessoa, não há espaço para pastores brilharem. O crédito não é nosso, o mérito não é nosso, o Evangelho não está na nossa erudição, não está naquilo que sabemos do grego, do hebraico. O Evangelho é Cristo. E se pregarmos Cristo com fidelidade, não importa o desempenho, importa crermos nele. Ele é suficiente para a nossa salvação, ele é suficiente para a nossa vida na terra, ele é suficiente para nos levar ao céu. Basta Cristo. Por fim, sexta e última aplicação, finalmente, olhe apenas para Cristo e creia apenas nele. Ele é suficiente e mais sublime que a vida. E eu encerro trazendo um texto de Samuel Rutherford em A Beleza de Cristo. Imagine o céu. Imagine 1000 céus, um em cima do outro, todos juntos ao mesmo tempo. Mesmo assim, eles não são tão maravilhosos quanto Jesus. O céu é lindo, mas a sua beleza é apenas reflexo da beleza de Jesus, nosso Senhor e Rei. O céu é céu, porque Jesus está lá. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar com você e glorificar a Deus que nos tem livrado de uma falsa verdade. Glorificar a Deus que tem te dado uma comunidade de fé sadia, que tem suas imperfeições, mas tem preocupado-se em pregar, em ensinar somente a verdade das Escrituras. E isso é bênção. Já parou hoje para glorificar a Deus pela igreja a qual Deus te inseriu? Porque Deus não erra. Ou você acha que Deus erra?
Se Deus te colocou nessa comunidade de fé, é para você servir nessa comunidade de fé. É para você crer nele nesta comunidade de fé. É para você ajudar e servir nesta comunidade de fé. E ser junto aos outros irmãos, baluarte da verdade, como Paulo fala ao jovem pastor Timóteo. Nós, a igreja, somos baluarte da verdade. E eu te convido a fechar seus olhos. E é nesse momento glorificar a Deus por meio da disciplina bíblica da oração. Orando pela verdade que é Cristo. Orando a Deus, Deus, glória eu te dou, porque o Senhor me salvou. Glória eu te dou, ó Deus, porque se fosse por mim eu não iria. Mas o Senhor quis me resgatar. Glória a Deus eu quero te dar, porque eu conheci a verdade, não por mim mesmo. Tantas pessoas estão ainda enganadas, mas o Senhor quis me tirar do engano. O Senhor quis me tirar das trevas. O Senhor quis me tirar daquilo que era mal. O Senhor me concedeu conhecer a verdade por meio de Cristo. E eu te rendo glórias e graças. Deus, obrigado pela salvação. Obrigado porque o Senhor tem me usado apesar de mim. Obrigado porque o Senhor tem desmascarado aquilo que é falso, que é mentiroso, que é enganador. Glorifique a Deus. Às vezes a gente esquece de glorificar e agradecer a Deus pela coisa mais maravilhosa que o Senhor nos concedeu, a salvação. Banalizamos a salvação. E a salvação é o maior presente que nos foi dado. Não são bênçãos materiais. Não é aquilo que podemos conquistar com a nossa mão ou que podemos ver, que podemos apalpar. A maior das bênçãos é o próprio Deus e a sua salvação extraordinária mediante a graça. Eu quero glorificar a Deus junto contigo e agradecer pelo privilégio de pregar mais uma vez o Santo Evangelho. Pai, rendemos glórias a Ti. Gratos, ó Deus, pela verdade única do Evangelho que nos conquistou, que nos tirou do império das trevas. Obrigado, ó Deus, por Tua salvação bendita, conquistada na cruz, não conquistada por nós, porque nossos méritos nos levariam para o inferno, mas pelo mérito de Cristo, a única verdade que liberta, nós fomos agraciados e salvos de uma vez por todas. Obrigado pela vida da igreja. Obrigado pela comunhão dos salvos. Obrigado pelos meus irmãos da Igreja Batista da Fonte. Obrigado por essa linda história nesse bairro e nessa cidade. Obrigado a Deus pelo ministério do pastor Tiago, sua esposa, irmã Karen, seus 3 filhos, ó Deus, e os desafios que eles vivem, mas sempre sustentados e amparados pelo Senhor, não negociando a verdade do Evangelho. Ó Deus, continua a fortalecer o Teu filho, fortalecer a caminhada dele, não deixe esmorecer nem ele, nem sua família, ó Deus. Abençoa-o nesse trabalho tão árduo, mas também tão prazeroso, que é pastorear as ovelhas que são do Senhor. Obrigado por cada irmão que adentrou aqui nessa noite. Irmão, irmã, crianças, adolescentes, jovens, idosos, todos ouvindo de maneira ávida a verdade única, santa, que liberta, que sara a alma, que salva, que transforma e santifica. Nós te glorificamos, ó Pai, com o coração cheio de alegria e te imploramos, santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Assim te adoramos pelos méritos de Jesus. Amém.